Bom, o Flamengo perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil por 1-0 nas oitavas de final da Copa, na competição, e bom, conseguiu se classificar. Eu acho que podemos dizer que essa é a única coisa boa da partida. Nada de não temos que pegar e jogar absolutamente tudo no lixo. Foi uma atuação terrível do Flamengo, chega a ser, eu diria, até vergonhosa, porque eu posso dizer assim facilmente que essa é uma das piores atuações que o Flamengo teve em competições de mata-mata em que ele se classificou. Então, não podemos levar essa partida. Temos que literalmente jogar essa partida fora, porque muitas coisas aconteceram nesse jogo em que eu espero que não se repita, porque se repetir a gente não vai ter a mesma sorte numa próxima disputa. Então, assim, falando um pouco do jogo, com 15 minutos de jogo o Palmeiras já poderia ter feito 3-0. A realidade é que o Matheus Cunha fez no mínimo duas grandes defesas. Tem uma defesa dele que é espetacular com a ponta do dedo num chute de fora da área do Palmeiras. Depois temos uma finalização em que o jogador do Palmeiras finaliza e ele tira mais ou menos assim, meio sem jeito. E tem, por exemplo, um outro chute de fora da área e temos o gol que mais uma vez o Flamengo sofre em uma bola alçada na área em que sempre tem alguém do Flamengo dando posição legal, porque sempre tem alguém atrasados nas jogadas, cochilando nas jogadas. E mais uma vez, tinha nesse caso era o Varela, e mais uma vez uma bola alçada nas costas na segunda trave, que seria de Ayrton Lucas, ou mesmo de um dos zagueiros do Flamengo, que deveria estar marcando, zagueiro do Palmeiras, que cabeceia, sobe completamente livre. Então, com 15 minutos de jogo, a gente pode dizer que o Palmeiras já podia estar ganhando de 3-0. Depois, o Palmeiras continua insistindo, por exemplo, em cruzamentos, e o Flamengo continuou sofrendo. O Flamengo, com meia hora de jogo, não tinha feito absolutamente nada em campo. Depois, o Flamengo tem, dá para dizer, duas finalizações. Uma, que para mim é a melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo. O Luiz Araújo finaliza, mas a bola vai muito fraca e o Everton pega. Tem um outro chute do ala de fora da área, que ele também chuta ainda mais fraco, com várias opções ao lado para poder passar a bola, e o Everton pega tranquilamente. Essas foram as duas finalizações no alvo do Flamengo no primeiro tempo, e na verdade eu acho que no jogo inteiro. Então, ali 45 minutos o Flamengo vai para o intervalo simplesmente com o sentimento de que felizmente o primeiro tempo tinha acabado de 1-0 e o Tite poderia tentar consertar o que ele errou na escalação, que, né, a gente nem precisa falar que Pulgar e Alan não deveriam ter começado juntos. E bom, acho que os outros jogos já tinha demonstrado, na partida contra o Cuiabá, na partida contra o Fortaleza, já tinha demonstrado que essa dupla junto não tá funcionando, e o Tite mais uma vez insistiu nessa dupla e mais uma vez o resultado foi negativo. Foi pro intervalo, o Tite tirou o Luiz Araújo, o único ponta do Flamengo em campo. Eu acho que é isso, o único ponta do Flamengo em campo. E colocou mais zagueiro. O Flamengo mudou a formação, foi para 3 zagueiros, o Davi Luiz junto com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, o Varela de ala pela direita e o Ayrton Lucas de ala pela esquerda. Nisso, o objetivo do Tite era diminuir a quantidade de bolas alçadas na segunda trave do Flamengo, tanto do lado do Ayrton Lucas quanto do Varela, porque o Palmeiras tinha um ótimo cabeceador, que é o Flaco Lopes. Então, a ideia foi boa. Nesse caso, se você pensar assim na parte defensiva, porque o Flamengo conseguiu evitar que o Palmeiras tivesse perigo nesse tipo de jogada. Por outro lado, simplesmente o Flamengo não tinha mais setor ofensivo. O Flamengo até tentava chegar, mas de verdade, sem nenhuma qualidade. O Flamengo fez uma partida ofensivamente muito ruim. Não por acaso, duas finalizações no alvo durante acho que os 90 minutos. E o Flamengo não fez nada, na verdade, durante os 90 minutos. O Tite depois foi colocando mais um zagueiro, tirou o Ala, que estava claramente querendo ser expulso. Mais uma falta dura dele e ele sairia com certeza. O Tite foi lá e botou o Léo Ortiz, o Flamengo com 4 zagueiros em campo. E mesmo com 4 zagueiros, o Flamengo tinha 4 zagueiros em campo. O Flamengo tinha o Pulgar de jogador alto, o Flamengo tinha Gesso de jogador alto, o Flamengo tinha Pedro de jogador alto. E mesmo assim, uma bola parada, uma falta, o Flamengo conseguiu o feito de uma gol de cabeça do Flaco Lopes. E que, por sorte, com o pé do Flaco Lopes na frente, o gol foi anulado. Mas assim, de novo, o Flamengo toma gol com vários zagueiros em campo. Então, o que isso diz pra mim é que
pode mudar quem são os zagueiros, pode mudar quem está no meio campo. O problema da bola aérea é coletivo. O problema é do treino. Tem que mudar a forma de defender. Não está funcionando. Por exemplo, na bola parada, o Flamengo tem a mania de defender com linha de impedimento. E por muitas das vezes, o Flamengo toma gol exatamente por isso. Porque, se você perceber, os adversários jogam a bola na segunda trave. Na segunda trave, o jogador geralmente vem de trás. Então, geralmente, se ele vem de trás, ele está em posição legal. E aí, como ninguém está defendendo ele, ou quem está defendendo ele é um jogador mais baixo, tipo Varela ou Ayrton Lucas, o jogador consegue cabecear a bola. Que foi, por exemplo, o que aconteceu acho que numa falta em que o Murilo cabeceou e a bola bateu na trave e em cima do quê? Em cima de um dos laterais do Flamengo. Porque o zagueiro estava ali, completamente livre, sendo muito mais alto do que o adversário. E todos os outros zagueiros do Flamengo no meio da área. E a bola indo na segunda trave. Eu não entendo, nunca vou entender. Se um zagueiro vai para a segunda trave, o seu zagueiro tem que ir para a segunda trave. Se o seu zagueiro, o zagueiro adversário está no centro da área, o seu zagueiro tem que estar no centro da área. Não pode, tá? O outro zagueiro está na segunda trave e o seu zagueiro está na centro da área. Porque o adversário cruza a bola, vai lá na segunda trave. E aí o pessoal que está no centro da área, e aí? Vai marcar quem? Não marca ninguém. Que foi o que aconteceu ontem. Que foi o que aconteceu. O Flamengo tinha 4 zagueiros em campo, gente. 4 zagueiros em campo. E ninguém estava, por exemplo, marcando o Murilo na segunda trave. Ou o Flaco Lopes no lance do gol lá. Ninguém. Então, assim, não adianta você ter 500 zagueiros em campo, não adianta encher o time de zagueiro para defender a bola aérea, que o problema não é esse. O problema, é claro, é treino. O problema é a execução do time do Flamengo na bola aérea. O Flamengo não consegue defender. Então, assim, né? Chegou no final do jogo, o Flamengo não conseguia fazer nada e a bola literalmente batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. O Palmeiras cortou, o Flamengo cortou várias bolas aéreas, principalmente no final do jogo. E mesmo assim o Palmeiras ainda teve uma chance em que o Matheus Cunha saiu mal do gol, que o Matheus Cunha saiu várias vezes mal do gol, e isso quando saía. Então, dupla de volante terrível, Alan e Pulgar, ambos não podem jogar juntos. Já falei que Fabrício Bruno e Léo Pereira atualmente é a pior dupla de zaga que o Flamengo pode formar, exatamente porque o Flamengo está com problema aéreo. E o Léo Pereira não tem nem 50% do jogo aéreo nessa temporada, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno sempre foi o pior zagueiro nesse quesito, só que nessa temporada está sendo superado pelo Léo Pereira. Os laterais do Flamengo, mais uma partida terrível defensivamente, muito mal. O meio-campo não funcionou, o Gerson não jogou futebol. Arrascaeta nem se viu em campo. Pedro completamente sozinho lá no ataque. E substituições muito das esquisitas, botando o time ainda mais defensivo. É realmente decepcionante. O Tite, posso dizer que decepcionou todo mundo na partida contra o Palmeiras, porque você pode ter vantagem, mas você tem que saber jogar com essa vantagem. E o Flamengo não quis jogar futebol em São Paulo, assim como o Palmeiras não quis jogar no Rio de Janeiro. E eu acho que com elencos tão caros assim, eu acho que não é porque você é visitante que você tem que abdicar do jogo, que foi exatamente o que ambas as equipes fizeram quando foram visitantes. O Flamengo viu-se que 2-0 é muito pouco se for para jogar assim como visitante, e eu espero que a equipe lembre-se disso quando enfrentar o Bolívar. Porque se quiser passar na Copa Libertadores, o Bolívar pode não ter a qualidade técnica do Palmeiras, mas tem altitude e a gente sabe muito bem como é o Flamengo na altitude. Sobre a arbitragem foi terrível mais uma vez. O jogador do Palmeiras fez pênalti no Gerson e mais uma vez a arbitragem deixou passar. Mais uma vez o VAR não quis interferir na partida. No segundo tempo, o Murilo com o braço completamente aberto. A bola bate no braço dele, assim, impressionante. E o VAR, nem aí também. 2 lances que claramente você pode chamar o árbitro no VAR para ele analisar o lance e marcar o pênalti. E nenhum dos lances, o coisa. Mas o VAR achou uma boa ideia chamar o árbitro para ver o lance do Abel. Né? Prioridades. Lance do Abel, ok? Lances que podem interferir no jogo. Não vamos chamar os lances que podem interferir no jogo. Deixa acontecer. Foi como aconteceu no primeiro jogo. Deixa acontecer, é claro, tudo bem, não tem problema não, deixa acontecer. E foi isso que fizeram, mais uma vez, nesse jogo com o Palmeiras. Na verdade, foi isso que fizeram no confronto inteiro com o Palmeiras nos 180 minutos. O adversário podia fazer o que for e o VAR não ia se meter, o VAR só ia se meter com
com o gesto lá que o Abel fez. Aí o VAR achou uma boa ideia chamar. Então o Flamengo se classifica, feliz pela classificação, muito triste pela atuação do Flamengo, e eu espero que o time aprenda que com essa atuação como visitante o Flamengo não vai a lugar nenhum em competições de mata-mata.